E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pai seja convosco, essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, terminando a série de estudos, as 7 igrejas da Ásia. Não saia daí, hoje vamos concluir com a igreja de Laodiceia. Vamos lá, minha gente, as 7 igrejas da Ásia. Hoje, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja morna. A igreja morna. Vamos falar um pouco sobre Laodiceia. Vamos lá. O capítulo 3, versículo 14, primeiro versículo da carta: Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Lembrando que Apocalipse é um livro que tem uma bênção para quem lê, para quem estuda. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você que assistiu essas 7 aulas sobre as igrejas da Ásia está sendo abençoado pela palavra de Deus, porque há uma promessa para quem lê e estuda esse livro. Bem, hoje Laodiceia é a última igreja, nós não marcamos aqui. Vamos lá. Laodiceia, justiça do povo, é o significado. Sempre nós falamos um pouquinho da cidade, para depois trazermos as lições espirituais da carta de Jesus a esta igreja. Então, Laodiceia significa justiça do povo, um pouco parecido com democracia, né? Governo do povo, aqui é justiça do povo, fundada por Antíoco II em 250 a.C. Observação: nome dado em homenagem a Laodice, esposa do Antíoco II. Tornou-se sede episcopal por volta do século IV d.C. Recebeu um concílio em 364, aqui é o ano, no ano de 364, recebeu um concílio com a presença de 32 bispos. Na época de Paulo, ou seja, antes do ano 70, já havia uma igreja em Laodiceia. Paulo, quando escreve Colossenses 4, 15 e 16, ele fala dessa igreja. Vamos ver se eu acho esse texto aqui. Espera aí um pouquinho. Glória, 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 glória. Cadê, minha gente? Deixa eu achar esse texto aqui para vocês. Colossenses 4. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui um pouquinho. Colossenses 4. Glória. Cadê você? Colossenses 4. Está aqui. Olha aí. Colossenses 4, 15 e 16. Saudai aos irmãos que estão, aonde? Em Laodiceia. E a ninfa e a igreja que está em sua casa. E olha que interessante. Vocês sabiam que teve uma carta de Paulo para a igreja dos Laodicenses? Pois é. Paulo diz isso aqui na carta aos Colossenses. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também.
Então, Paulo escreveu uma carta aos Colossenses e escreveu uma carta também aos Laodicenses. Essa carta, obviamente, se perdeu. Nós não temos na Bíblia Sagrada, como muitas se perderam também. A localização de Laodiceia era 64 quilômetros a sudeste de Filadélfia, 160 quilômetros a leste de Éfeso. Era um centro bancário. Opa! Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Era assim que o bispo dizia. Então lá era um centro bancário. Possuía uma famosa escola de medicina, olha aí. Uma igreja rica. Hoje está completamente destruída a cidade. A igreja se achava muito rica porque fazia parte dessa cidade rica. Hoje a cidade de Laodiceia está totalmente destruída. Totalmente destruída. Vamos lá. Versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Vamos explicar aqui cada um desses versículos, né? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Bem, o Amém, lá em 2 Coríntios 1:20, Paulo diz que nele Cristo nós temos o sim e o Amém. Jesus se intitula Amém diversas vezes. Amém é uma das palavras mais poderosas da Bíblia Sagrada e é um dos nomes do Senhor Jesus. Ele é também a testemunha fiel e verdadeira. A Bíblia diz lá em Provérbios 6:19 que Deus abomina o falso testemunho, né? Mas o Senhor é a testemunha fiel e verdadeira. Louvado seja Deus. Ele é o princípio da criação de Deus. É importante lembrar que a Bíblia começa com essa palavra, Bereshit, princípio, em hebraico. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí João 1 diz, no princípio... Peraí, gente. Vamos lá devagar, pastor João Neres. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ok? Agora João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora 1 João 1:1. Aquele que era desde o princípio e as nossas mãos tocaram, apalparam. João disse, eu deitei no ombro dele, eu inclinei a cabeça no ombro do mestre. As minhas mãos apalparam o verbo da vida. Então, 3 vezes a palavra princípio. O princípio, em grego, é arque, que quer dizer chefe, líder, domínio, né? Arque, comandante, é o comandante primeiro, é o líder, né? Miguel é o arque-ângelos, comandante dos anjos, arcanjo. Tá? Então essa é a palavra princípio, aquilo que vem primeiro, tá bom? E Jesus se intitula como sendo o princípio da criação de Deus. Não significa nada com ele ter sido criado. Jesus nunca foi criado. Quem nasceu foi o homem Jesus. O Cristo, Filho do Deus vivo, o Filho eterno do Pai, né? É antes da eternidade. Ele é Pai da eternidade. Eu sei as tuas obras, Laodiceia, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Ou seja, era uma igreja em cima do muro. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar aqui cuspirei, sentirei náuseas. Havia naquela região o encontro das águas frias que vinham da cidade de Colossos com as fontes quentes de Hierápolis. Quando se juntavam as águas frias de Colossos com as fontes quentes de Hierápolis, a água se misturava e ficava uma água salobra que dava ânsia de vômito. Veja que quando o Senhor fala as coisas, é tudo mistério. Aquelas pessoas que estão ali inseridas no contexto sabem muito bem o que ele está falando. Todo mundo em Laodiceia sabia o que era a ânsia de vômito. Aí ele disse para aquela igreja, eu vou te vomitar da minha boca. Eu sinto ânsia de vômitos por essa igreja. Como dizes, olha o que ele dizia, rico sou, estou enriquecido. Lembra de Esmirna? Esmirna dizia, eu sou pobre. Tu dizes, eu sou pobre, mas eu te digo, tu és rico. Laodiceia,
Tu dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e cego e nu. Meu Deus. Esmirna, eu sou pobre. Aí Jesus diz, não, você é rico. Laodiceia, eu sou rico. Jesus diz, não, você é pobre, mas não é só pobre. É pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Desgraçado é desprovido de graça. Lembra de Icabode? Desprovido de glória. Icabode ou Icabô foi-se a glória de Israel. Cabode é uma das palavras para a glória no Antigo Testamento. Então, Icabode é sem glória, inglória. Essa igreja de Laodiceia era Icabode. Miserável é lastimável, digno de pena, mau caráter, corrupto, estragado. Jesus está dizendo para o pastor de Laodiceia, você está estragado. E era a igreja que tinha banco, né? A cidade tinha banco, a cidade tinha riqueza, tinha tudo, né, que a igreja precisava, mas era uma igreja pobre espiritualmente. Pobre espiritualmente. Cego, como Eli. 1 Samuel 4,15 diz que Eli, a sua vista já escurecia e ele permitia os filhos fazer o que bem entendesse. Nu, né? Aí tem várias referências sobre andar nu, sobre estar nu, né? Apocalipse 16 diz que o Senhor vem como ladrão. Gênesis 3, 10 e 11 foi quando Deus veio do jardim e Adão se escondeu porque estava o quê? Nu, certo? Apocalipse 16 diz para vigiar, porque senão o Senhor vem para não nos encontrar nu. O último versículo aqui, 2 Coríntios 5, 2 a 4, diz assim: E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é o céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Aleluia. Então nós queremos nos revestir de Cristo, nos revestir do Espírito, para não sermos achados nus. O versículo 18 diz: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes, saiu errado aí o versículo, né? Vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Ouro provado, né? Ouro provado. A coroa é de ouro, mas tem que ser ouro provado. Vestes brancas, não manchadas. Lembra daquele sumo sacerdote Josué? Estava com as vestes manchadas, o inimigo foi lá e acusou. O Senhor foi interferir. Vergonha, desonestidade, opróbrio. Mas o Senhor tem colírio para que nós possamos ver novamente. 3,19 diz: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O escritor de Hebreus diz que aquele que não aceita a correção é porque é bastardo, não filho. Então Deus está dizendo, olha, tem uma chance para vocês. Eu repreendo e castigo. Repreender é refutar, envergonhar, ademoestar, castigar, liderar, educar uma criança. Arrepender é metanel, que vem de metanoia, mudança de mente. Se vocês se arrependerem, tem solução, né? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Gente, Jesus está batendo na porta da igreja. Nós geralmente fazemos o apelo e até cantamos aquele hino que diz: O Salvador batendo está, sim está. É muito bonito, já cantei muitas vezes no apelo. Mas essa palavra não é para descrente. Jesus está batendo na porta de uma igreja. Estou à porta e bato. Se alguém aí em Laodiceia ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei, jantarei, participarei da principal refeição com ele e ele comigo.
estou à porta. Cear e jantar, refeição principal ou noturna. Já pensou? O Senhor está batendo a porta, não é do pecador, é de uma igreja. O 21 diz, ao que vencer, eita Jesus, aqui tem um mistério. Se liga aí. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Saiu errado da minha palavra aqui, saiu trino. Assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Para tudo, João Neres. Para tudo. Para a live. Para tudo. Para a pior igreja. Para a pior igreja. Igreja morna. Igreja que se dizia rica, mas era pobre, desgraçado, cego e nu. O Senhor faz a promessa mais bonita. Se assentar no meu trono. Você sabe o que é isso? É se assentar no colinho de papai. Você sabe o que é se assentar no trono de Deus? Quando eu estava na Marinha, na ativa, eu trabalhava no CPD e eu fui consertar o computador do almirante. Almirante equivale a um general, né? Eu não o conhecia, entrei pela primeira vez, pedi permissão. E a cadeira dele ficava assim e o computador do lado. Então eu fiquei em pé, muito apertadinho, digitando e fazendo o que eu tinha que fazer. Aí ele olhou para mim e falou, ô Neres, senta aqui. Aí na cadeira dele, né, eu falei, não. Eu resolvo aqui, chefe, pode deixar. Ele falou, senta aqui, rapaz. Eu falei, não, pode deixar que eu resolvo. Ele falou, senta que eu tô mandando. Eu falei, sim senhor. Sentei. E fiquei lá. Tac. Daqui a pouco abriu a porta, veio o primeiro comandante, né? Almirante aí olhou, era eu. Falou, Neres, você está fazendo o que aí? Cadê o almirante? Eu falei, foi tomar um café. Ele mandou sentar aqui. Posso fazer nada. Eu sei que eu servi 5 anos naquele quartel e ninguém mexia comigo. Ninguém me tratava mal, só me tratava assim, só me chamava com maior educação. E depois eu me lembrei, é porque eu sentei na cadeira do almirante. Aleluia. A promessa para a igreja de Laodiceia é que nós vamos sentar no trono, mas é para quem vencer em Laodiceia. E sabe por que para a pior igreja tem a maior promessa? Porque é difícil vencer na igreja morna. Parece que é mais fácil vencer na igreja morta do que na igreja morna. É difícil, mas se você vencer em Laodiceia, aleluia, vai sentar no trono de Cristo, como ele venceu e se assentou no trono do Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim concluímos o estudo das 7 igrejas da Ásia. Eu espero que você tenha aprendido muitas coisas, né? Para todas as igrejas ele diz, eu sei as tuas obras. Para 5 igrejas ele diz, tenho porém contra ti. E apenas 2 ele elogia, Esmirna e Filadélfia. O Senhor diz para todas as igrejas, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. E a forma que ele se apresenta à igreja tem a ver com a necessidade daquela igreja. Éfeso, ele diz, eu sou aquele que passeia entre os castiçais de ouro, porque ela perdeu o primeiro amor. Esmirna, a igreja perseguida, ele diz, eu sou aquele que vive e fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Então você seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E assim sucessivamente. E aqui nós concluímos então com Laodiceia. Todas as lives ficam gravadas aqui no canal. Tem uma playlist com o tema As 7 Igrejas da Ásia. Tem uma playlist para cada livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Jesus, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Os 39 livros, então, do Velho Testamento, aqui estão, ok? E o Novo, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Acho que eu falei certo.
Eu sei que são 66 livros gravados e explicados aqui no canal. Você pode estar acessando, basta ir na playlist, em playlist escolha o livro e tire as suas dúvidas. Glória a Deus. Até o pastor João Neves de vez em quando consulta o canal dele mesmo para tirar as suas dúvidas. Glória a Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais essa série de estudos. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que tem nos acompanhado. Eu entrego em tuas mãos a vida, o ministério e a família dos teus servos. Peço que o Senhor nos abençoe, nos prepare para as próximas lives, para os próximos temas que nós vamos abordar. Peço pela cidade de Jerusalém que o Senhor abençoe e guarde Jerusalém. Peço, Senhor, também pelo Brasil, para que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3, que diz: abençoarei os que te abençoarem. Assim seja, e que todo edito ao contrário, que todo decreto ao contrário, que toda aliança ao contrário seja desfeita, caia por terra e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Deus te abençoe. Paz seja convosco.